Vou compartilhar a tela aqui com o nosso livro. E nós entramos no estudo dos asanas. Estamos aqui em Santa Maria, em 12 pessoas. Que lindo, Padmini. Se quiser depois, né? Não sei se vocês agora vão seguir para o ritual de vocês aí, né? Namaskar. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade sempre para retornar, né? E a gente vai também tirando as dúvidas conforme forem surgindo. Meninas, podem anotar, Padmini, as dúvidas, as perguntas. Depois eu posso mandar para você, né? Você repassa se alguém ficou com alguma dúvida pela experiência, né? Tá certo, legal, gratidão para vocês também. Então, a gente está entrando no estudo Pode sair agora. dos. Algum microfone aí? Alguém falou alguma coisa que eu não vi? Não vi. Não, mas, cara, Didi, foi eu que tinha aberto aqui no celular para tu nos Ah, enxergar. tá. Ah, tá. Tá vendo? Não, peraí que eu não tô vendo, não. Cadê? Agora sim, agora sim. Namaskar, meninas. Bom momento aí para vocês. Que Tá lindo, bom. que lindo esse espaço, que bonito. Agradece a Mara aí pelo acolhimento no espaço dela também. Tá bem. Namaskar, Didi. Namaskar, namaskar. Bom, então, alguém se interessa em ler? A gente vai começar o estudo dos asanas, a gente vai ler e depois eu comento, né? A gente comenta. Alguém quer ler? Eu ajudo com o sânscrito, não se preocupem, né? Se alguém. Se ninguém quiser ler, eu posso ler também. Isha, pode abrir o microfone. Agora que eu vi tua mãozinha. Sarvangasana, postura da vela ou de apoio dos ombros. Deite-se de costas, gradualmente eleve os pés e mantenha o corpo ereto, sustentando o peso do corpo sobre os ombros. O queixo deve permanecer em contato com o peito. Apoie ambos os lados do tronco com as mãos. Os dedos grandes dos pés devem ficar juntos, enquanto os olhos se fixam num ponto central entre esses dois dedos. Pratique 3 vezes, de 1 a 5 minutos a cada vez. Dr. Steven Brenna explica os benefícios dessa postura no seu livro Yoga and Medicine. Continua? Hum. Há nesse asana o mecanismo duplo de fazer alongamento e contração isométrica de 3 grupos distintos de músculos. Alongamento dos músculos das costas, a contração dos músculos das paredes abdominais e a contração dos músculos anteriores do pescoço. O alongamento dos músculos das costas induz a uma redução da tensão basal desses músculos, eliminando a rigidez muscular nessa região. Que é fruto da postura incorreta da coluna vertebral. A contração dos músculos abdominais lhes devolve a funcionalidade, frequentemente perdida, e ao mesmo tempo elimina gorduras do abdômen. A contração dos músculos anteriores do pescoço, associada à pressão do queixo contra o peito, redistribui o sangue para a parte superior do tronco, proporcionando ótimos resultados. Enquanto a circulação arterial para o cérebro se mantém normal através das artérias vertebrais, o impulso arterial nas carótidas e o reflexo venoso. É o refluxo, né? Refluxo venoso. Aqui. Hum. Aqui em cima tu consegue ver, não sei se aparece para vocês aí. Refluxo venoso e aí continua aqui, ó. Ah, nas jugulares diminuem. Fluxo venoso nas jugulares diminuem. Consequentemente, a tireoide, o timo dos jovens e a paratireoide recebem maior fluxo sanguíneo, que estimula e melhora o funcionamento dessas glândulas.
A endocrinologia moderna nos ensina que a glândula tireoide é uma estrela de primeira grandeza na constelação endócrina. Tanto é que sua deficiência causa o cretinismo, crescimento atrofiado. Uma melhoria na função da tireoide, no entanto, produz bem-estar em todo o organismo. Perfeito, obrigada, Isha. Eu vou comentar rapidinho, porque são muitos os detalhes para além do que está aqui, gente. Mas não é o objetivo dos nossos encontros a gente esgotar o estudo dos asanas, né? Existem, como é que eu posso dizer assim, até mesmo cursos ou aulas que a gente faça em que a gente vai poder aprofundar muito. A gente não tem aqui esse propósito, então, até porque seria irresponsabilidade nossa, né? De certa forma, assim, apenas num encontro que é de estudo, tá, querendo proporcionar em vocês um sentimento de autonomia e total domínio dos asanas para uma prática independente. O que que eu recomendo? É, Se você vai querer praticar sozinho, busca se informar mais. Pode falar comigo, pode falar com a Didi Xereia, pode falar com professores, mas, sobretudo, hoje em dia tem tantas opções para praticar, inclusive para quem não pode pagar, né? Por exemplo, para as meninas tem Yoga das Irmãs, né? Não sei se alguém aqui no grupo dá aulas online, às vezes a gente consegue um valor mais acessível, né? Os professores de yoga precisam, né? Claro, ser remunerados. Mas o fato é que quando a gente fala, especialmente na prática de asanas do Tantra Yoga, a gente está falando, né? Falo porque é também o estilo, a metodologia de prática de asanas que eu mais conheço, mas dentro do que eu estudei, que eu pratiquei, que eu conheci, é o estilo de prática de asana a qual a gente não pode dizer não tem efeito colateral. Sabe? Eu por muito tempo eu pensei, praticar asanas vai me gerar sempre um bem, ou pelo menos vai ser neutro. Mas quando a gente está falando de metodologia do Tantra, Yoga, pode ter efeito colateral se eu não estiver praticando direitinho. Porque a nossa metodologia olha só, praticar 3 vezes, de 1 a 5 minutos. Falando dessa, tem outras que vão ser praticar 8 vezes, então é um super estímulo. Se a gente não tiver sabendo compensar uma postura com a outra, se a gente não tiver consciente, se a gente está podendo praticar esse número máximo de repetições, afinal de contas, qual é a minha dieta? A minha dieta é própria para esse tanto de estímulo? Como que está a respiração, né? Eu me lembro que a gente estudou já isso. A minha narina esquerda está mais liberada, portanto, eu posso praticar com todo esse de estímulo. Se eu estou no período menstrual, eu já nem posso praticar, ou eu vou praticar fora do método do Tantra, eu vou praticar como um asana de uma repetição, e as invertidas nem são indicadas em hipótese alguma, né? Mas se eu praticar outra postura, de qualquer forma, no período menstrual não é dentro da metodologia do Tantra, ou seja, não é com repetição, não é com retenção de ar, porque a gente no Tantra, né, vai estar super estimulando. A gente quer realmente fazer uma massagem intensa nos órgãos, né, nas glândulas endócrinas, tá bom? Então, cada vez que eu estudo mais, eu percebo quão sério, quão delicada é a prática dentro dessa metodologia. Né? Quero me tornar autônomo, quero praticar sozinho, quero praticar, né, sem precisar de uma orientação. Não sei se o melhor caminho é você praticar o Tantra sozinho em casa, né? Tem muitos vídeos na internet, tem muita coisa por ali, mas eu acho que o Tantra realmente não é recomendado. Até porque, como vocês acho que já comentaram na aula passada, né? A Didire comentou, essa metodologia surgiu dentro de um formato, né? Que é o formato o professor treinado, que na época eram os monges apenas, passariam as posturas mais indicadas para as iniciadas, para os iniciados, conforme nessa relação de intimidade que se cria entre o acharya, o monge, e a iniciada, o iniciado. Olha, acho que você precisa trabalhar esse chakra, você precisa trabalhar essa glândula. E aí as posturas eram passadas dentro dessa relação e a pessoa praticava aquilo que era necessário para ela naquele momento. Depois ela poderia trocar e buscar outras posturas, também com a orientação de um monge, né, do seu monge, do seu, como a gente fala, seu dado, a sua dide, né? Como a gente chega no Ocidente e isso precisa, de certa forma, se adequar à sociedade ocidental, né, que gosta de prática de yoga até mesmo, né, em espaços tão mais
rudes, como o próprio espaço de academia, às vezes com barulhos, como é que a gente faz para criar um meio termo? Então a gente foi adaptando essa prática, mas ainda assim, sem deixar, ou pelo menos isso é importante ser observado, né? Pelo menos sem deixar de ser totalmente responsável com a seriedade do assunto, tá? A gente pode estar, por exemplo, ao invés de estar tornando alguém mais calmo, mais tranquilo, tá deixando alguém mais raivoso, tá super estimulando manipura, né? E assim vai, tá super estimulando tireoide, paratireoide. Então a gente precisa ter bastante cuidado. Então, esse momento de a gente estudar os asanas aqui é para a gente ficar curioso, a gente saber como é para a gente se interessar. Mas recomendo, busque uma prática segura, busque uma orientação segura. Volte e meia eu compartilho, gente, outras oportunidades de prática de meditação. Tem várias hoje em dia práticas online. Eu sempre recomendo, se puder, vai num lugar presencial onde você possa também estar compartilhando, né, amizade mais abertamente, né, mais intimamente. E também de asanas, a gente tem opções, tá? Ou busque estudar mesmo, vai a fundo, tem cursos para isso, tá? Ou tem, outras formas de a gente estudar mais a fundo para você não estar se colocando em risco, tá bom? Então, o Sarvangasana né, uma das realmente rainhas, postura maravilhosa, ela trabalha praticamente todos os centros energéticos, né? Talvez inclusive o Sahasrara, a gente pode dizer, pelo excesso, né, de sangue que acaba vindo aqui, né? Mas com certeza, né, do Vishuddha até, né, os cinco primeiros, né? São bastante trabalhados, tá bom? Eu me lembro que alguém perguntou também, eu vi o vídeo, né, do encontro passado, a posição dos pés. A gente deixa relaxado, mas se você tem um encurtamento na parte de trás das pernas, não tem problema você baixar a ponta do pé e já ao mesmo tempo estar alongando. Não é esse o foco da postura. A gente não está fazendo esse asana sobretudo para alongar, é para trabalhar, principalmente tireoide para tireoide, né? Como a gente estava falando. Então, trabalhar as glândulas, fazer essa estimulação, essa massagem, mas eu também, claro, vou estar alongando muito meu corpo, toda essa musculatura posterior, e por que não também fazer um trabalho aqui na parte de trás das minhas pernas, tá? Então, isso também pode, tá bom? Vamos seguir e a gente faz um momento de tirar dúvidas mais ao final, só para a gente avançar um pouquinho mais? Pode ser, Isha? Não sei se você pode seguir lendo para nós. Matsya Mudra, postura do peixe. Deite-se em. Deixa eu só ampliar um pouquinho que está pequeno. Deite-se Pequeno. em Padmasana, apoie o topo da cabeça no chão e segure o dedão de ambos os pés com as mãos. Pratique 3 vezes. O tempo máximo é de 2 minutos e meio. Esse asana deve ser praticado em complemento à postura da vela e deve ser mantido pela metade do tempo desta postura. Os olhos devem fitar a ponta do nariz. Uhum, perfeito. E claro, né, fazendo paralelo com o que eu estava falando antes, essas ressalvas, por exemplo, a orientação aqui é sentar em lótus, né, Padmasana. Muitos de nós não vamos conseguir fazer isso. Então, como adaptar, né? Pode deixar a perna esticadinha, pode sentar em índiozinho, aí deixa as mãos nas coxas, se puder, ou se necessário, deixa os cotovelos no chão. O fato é que eu acho realmente muito delicado a gente ficar tão autônomo às vezes na prática de asanas. Por exemplo, a postura da vela também é extremamente sensível para o pescoço, né? Então, quem que vai se sentir, quem que vai estar realmente habilitado a fazer isso sozinho, se não alguém que pelo menos já teve uma orientação, né, direta com alguém, tá? Então, sejam bem cautelosos. A gente está olhando, né, é um material do nosso objeto de estudo nesse livro, mas sejam bastante cautelosos, cautelosas na prática de vocês, do Tantra, mas também não só do Tantra, né, de qualquer outra prática de asanas. E claro, se vocês forem professores especialmente, para cuidar das pessoas que chegarem até vocês, tá bom? E a postura do peixe que a gente leu ali na sequência, ela complementa, porque ela abre bem aqui a tireoide, né? Quando a gente trabalha tireoide para tireoide, a gente está trabalhando, além de todas as questões fisiológicas correspondentes, também as tendências mentais vinculadas ao Vishuddha, que são tendências extremamente nobres, né? A que eu gosto muito e que eu acho que faz falta, talvez, para muitos de nós, é conseguir colocar em prática as nossas ideias, né? Conseguir realmente realizar, nem sempre é fácil, tá? Também ser cada vez mais altruísta e habilidade de comunicação. Não só ser doce, né? Ela fala,
a habilidade de ser doce, mas também uma outra tendência mental é a habilidade de ser ácido. Parece que isso não é nobre, mas isso é nobre, isso é importante. E não é ácido no sentido de ser raivoso ou irônico, é no sentido apenas de conseguir ser firme. A gente precisa conseguir ser emocional, ser firme, né? Sem se envolver emocionalmente. Tá? Então, esses dois asanas são perfeitos, e eles precisam ser praticados juntos. Vamos seguir aqui, Matsyendrasana. Alguém segue? Qualquer coisa eu sigo. Não sei se a Isha quer seguir ou alguém pode abrir? Posso ler? Pode ser, ótimo. Cadê? É, Uhum. Chakrasana, postura da roda. Esse outro aqui, eu não sei se tu consegue ver, ó, Matsyendrasana, o de Ah, tá, torção, tá? verdade. Matsendrasana, postura da torção. Posicione o calcanhar direito na base da coluna, pressionando o Muladhara Chakra. Ponto. Leve o pé esquerdo por cima da coxa direita, mantendo-o à direita. Segure o dedão do pé esquerdo com a mão direita, mantendo o braço direito ao longo do lado esquerdo do joelho esquerdo. Vire o corpo para a esquerda e para trás, e com a mão esquerda, tente tocar o umbigo. Gire o pescoço para a esquerda o máximo que puder. Depois, faça o mesmo processo para o lado inverso. Uma série compreende a postura completa para os dois lados. Pratique 4 séries, demorando em cada postura meio minuto. Uhum. Ótimo, obrigada. Essa postura, né? Essas três primeiras, a respiração é livre. é, Nessa aqui, então, essa aqui é a posição ideal, né? A gente, assim, só olhar nem parece difícil, só lendo a gente nem consegue entender direito, né? Mas ela é uma postura bem desafiadora, conseguir levar essa mão aqui nesse pé. E aí, essa mão que tá atrás, chegar no umbigo, eu nunca consegui. Não sei se alguém aí já conseguiu. Quem sabe um dia que meu braço ficar comprido, virar um elástico. Mas a gente trabalha muito a Anahata Chakra, né? Muito Anahata Chakra, e claro, os três básicos a gente está pressionando muito ali. Então a gente está ajudando a libertar-se, por exemplo, da falta de confiança em si, da falta de confiança nos outros, que está lá no segundo chakra. A autoindulgência, então, né? A questão dos vícios é muito trabalhada com esse chakra. Né? E todo mundo tem algum viciozinho aqui ou ali, né? Praticamente, quase todo mundo tem. Também trabalha aí o apego, o medo, a raiva, o ódio, tá? Dentre outras tendências mentais. Pessoal, os asanas são uma ferramenta poderosíssima. Então, se alguém que está aqui nesse grupo gosta de meditar, se sente à vontade para meditar, mas ainda não é muito familiarizado ou muito aberto à possibilidade dos asanas, né? Se convide a esse aprendizado, a essa prática, tá? Também tem adaptações, né? A maioria das pessoas não vai conseguir começar a fazer essa postura já, levando o braço lá, às vezes nem mesmo vai ser legal, vai ser possível dobrar essa perna de baixo, às vezes essa perna de cima não vai conseguir chegar tão longe, né, aqui, tá? Então tudo tem adaptações. Vamos ler só mais uma, quem sabe? Daí a gente comenta, pelo menos uma ou duas. Virasana, postura da coragem. Ajoelhe-se e sente sobre os calcanhares. Curve os dedos dos pés para trás. Encoste as costas das mãos nas coxas, com os dedos voltados para a virilha. Ele fica o contrário, assim, né? O dorso das Contra, mãos fica nas coxas. Aham. é, mas as mãos, aí os dedos, eles ficam virados para a gente, para o contrário, né? Isso, exatamente. Né? A gente vira assim, a gente vira. O dedo aponta para nossa virilha, para o nosso corpo. Uhum. Concentre a visão na ponta do nariz. O professor de yoga dará as instruções relativas ao tempo desse asana. Uhum. Então, porque o Virasana, digamos assim, em outras tradições, de regra, Virasana é simplesmente sentar sobre os joelhos, né? Apoiar as mãos Uhum. nas coxas.
No Tantra, a gente usa essa postura já com o detalhe do pezinho virado para trás, que acaba doendo bastante, né? Já dá um desconforto, ou olhar no ponto do nariz, e esse detalhe das mãos. É uma postura que é a postura da nossa terceira lição, né? Quem não chegou ainda na terceira lição ainda não recebeu, mas a terceira lição se pratica desse jeito, fisicamente desse Uhum. jeito. Terceira lição de meditação, né, gente? Então, a gente tem vários níveis, né? Então, a terceira lição é essa postura, e aí tem todo um mantra para memorizar, que é longo, e a gente fica ali só repetindo mentalmente o mantra, buscando se conectar com os centros energéticos, com né, o que a gente tem que imaginar e visualizar ali. Então, é uma prática, é uma lição de meditação que usa desse asana. De regra, o asana da meditação é o lótus, idealmente, né? Mas essa terceira lição usa desse asana e é uma lição de meditação que tem o poder, além de trabalhar sobre todos os centros energéticos, nos ajuda muito na concentração. Então, quem já tem, por exemplo, a terceira lição, eu sempre recomendo, começa a meditar a sua meditação pela segunda lição, depois vai para a terceira e depois vai para a primeira, né? Ou seja, a primeira vai ser a última. Quem tem a quarta, depois da primeira vem a quarta, depois vem a sexta. Quem tem a quinta, pode levar a quinta lá para depois da segunda. Enfim, só dando aqui ideias para quem já tem todas as lições, né? Termina com a sexta, começa com a segunda, vai para a terceira, vai para a quinta, vai para a primeira, vai para a quarta e aí vai para a sexta, tá? Enfim, é um universo, né? Por isso que quem medita bastante tempo fica às vezes mais de hora tranquilamente meditando, porque tem bastante coisa legal para fazer nesses trabalhos sobre a mente. Mas então, essa postura a gente dificilmente vai fazer sozinho, independente da meditação. A gente já faz ela com a meditação. E por que que é o professor que dá a orientação? Por exemplo, normalmente, né? Se alguém me diz, eu tenho muita dificuldade de meditar, e a pessoa já tem a terceira lição, eu vou dizer para ela, quem sabe, fica 5 minutinhos fazendo a terceira lição, bem concentrada, né? Um tempinho a mais, para você poder, né, pegar mais foco na sua concentração, tá? Ou pode ser menos, ou pode ser mais. Tá bom? Repete uma vez ela, né? Toda a ideação dela, repete duas, repete três, né? Essa pode ser a orientação que o monge vai passar. E vamos ler mais essas duas? Você se importa de a gente ler mais essas duas para a gente finalizar essa página? Vamos, né, Flávia? Para Vamos. O Mila, para Mila. Chakrasana, né? Uhum, Postura da roda. Essa é difícil, hein? Deite-se de costas, dobre as pernas até a panturrilha tocar a coxa. Apoie as mãos próximas aos ombros, suba a cabeça e o tronco, sustentando o corpo na planta dos pés e na palma das mãos. O corpo assumirá o formato de uma roda, nesse asana. A duração é meio minuto. Pratique 4 vezes. uhum. Só um detalhe, né? Todos esses asanas que a gente viu até agora, eles são, digamos assim, considerados os não básicos, porque nós temos três básicos no Tantra Yoga, nessa nossa metodologia. Se eles são considerados eles também são considerados não básicos, porque quem tem dieta que não é uma dieta sutil, ou pelo menos vegetariana, não pode praticar todo esse número de vezes aqui. Talvez o Uhum. ideal seria nem pode praticar, né? Mas dentro daquela. Bom, mas como é que a gente pode fazer que a pessoa comece dentro de um universo ocidental, que não é um universo indiano, né? De total devoção ao guru, de total mudança da vida conforme as ordens do guru, né? Muito diferente do nosso mundo, né? Então a gente orienta que a pessoa pratique menos repetições, né? Tá bom? Então, essa orientação do livro, ela não se aplica para quase ninguém, né? Do nosso contexto, né? Não podemos praticar tantas vezes se a nossa alimentação não é sutil. E essa postura, ela vai exigir bastante a força das pernas, não é dos braços, tá? Para quem já conhece ela ou que já pratica, quer praticar, lembra de levar sempre o joelho lá para frente, puxar com a força das pernas para tirar o peso dos braços e assim o tronco lá facilmente sair do chão, né? A cabeça sair do chão, tá bom? Para finalizar, Dhanurasana.
que é a postura do barco ou do arco. Deite-se de bruços, após dobrar as pernas, segure os tornozelos e suspenda todo o corpo, apoiando seu peso no umbigo. Estique o pescoço e o peito para trás o máximo que puder. Olhe para frente. Inspire enquanto o corpo se eleva e mantenha a postura por 8 segundos. Retorne à posição anterior enquanto expira. Pratique esse asana por 8 vezes. O corpo toma a forma de um arco nesse asana. Uhum. Por exemplo, esse também. Então, quem não tem a dieta sutil, não faria 8 vezes, faria no máximo 4, né? Tá bom? Mulheres no período menstrual, essa é uma postura que vai trabalhar muito o ventre. Então, mesmo que faça uma única vez, é melhor não fazer, né? Vai estar pressionando muito. Mas aí, se quer fazer mais como uma forma de alongamento, deixa a respiração livre, faz uma vez, máximo duas e não mais, tá? Então, ou seja, sai da metodologia do Tantra, já que você está no período menstrual, tá bom? Pessoal, dúvidas. Eu acho que, como eu falei, né, a gente não vai estar vivenciando os asanas, então é difícil a gente entrar em detalhes, a gente não está aqui para isso, mas algumas dúvidas a gente pode aproveitar sim para tirar agora. Se alguém também precisar sair, fica à vontade, né? A gente passou já um pouquinho do horário. Quer dizer, a gente vai fechar agora o horário, né, de no máximo 1h10 que a gente se deu. Alguém quer comentar algo? Gente, eu queria fazer uma pergunta sobre a dieta. Quem não segue a dieta vegetariana, a gente reduz pela metade Uhum, a isso, quantidade sempre? praticamente todos os asanas, com exceção dos três básicos, que é o Yoga Mudra, Bhujangasana e Dirga Pranam. Reduz pela metade. Essa digamos assim, foi o que a gente descobriu, né? Como é que surgiu essa orientação? Uma convenção, né? O Baba já não estava mais aqui, eu acho que o Baba não estava mais aqui. O que chegou até mim é uma convenção que se tentou, então, definir como fazer para que essa metodologia possa ser aplicada no Ocidente dentro do formato de aulas coletivas, por exemplo, ou mesmo, né, de um professor orientando um aluno, não numa relação de monge, né, e iniciado, tá? Então reduz pela metade. Então, de regra, nas E aulas os, coletivas a gente vai fazer a metade do número, né? tá. Então, os básicos é o Yoga Mudra, Bhujangasana, e qual foi outro que você falou? Dirga Pranam, que é o da longa saudação. A gente vai ver ainda no livro, tá um pouquinho mais adiante. E eu queria mais uma pergunta sobre a respiração. Uhum. Direita, esquerda, essa parte eu nunca peguei muito bem. Ah, tá. Eu acho que a gente falou isso mais atrás, né, quando a gente estava estudando a respiração, mas que é bem importante ressaltar. Outro detalhe, então, para a prática dos asanas, né, de praticamente todos os asanas, exceto os três básicos. Os três básicos você pode praticar independente da tua dieta, independente de como está a tua respiração. Os demais todos é importante observar a dieta, se for o caso, reduz pela metade, e a respiração. Se o ar estiver fluindo melhor pela direita, aqui, a minha direita, né? Aqui vocês talvez estejam vendo como se fosse esquerda pela direita, sinal de que a esquerda está mais bloqueada, tá? Né? Óbvio. Se, portanto, o ar estiver fluindo mais pela direita, você tem que liberar a esquerda para que você possa praticar o asana com a narina esquerda mais livre que a direita. Isso vai significar que o teu nadi, né, dentro dos canais vitais, os O canais Ida, energéticos, né? Exato, o Ida do lado esquerdo esteja mais ativo, portanto, você esteja mais propensa a práticas sutis e por isso você está habilitado a praticar asanas. Isso funciona também para meditação. Meditação tá horrível. Faz o teste. Possivelmente você vai ver que você está respirando mais pela direita, por isso que a meditação tá um caos, né? E aí o que que a gente faz? Deita para o ladinho direito, encaixa a mão esquerda na axila, deixa a narina esquerda para cima. Aqui no livro tem, tá? Procure no livro porque tem, inclusive, uma parte que dá bem explicações de como fazer essa alternância das narinas. Acho que a gente estudou isso no encontro 9 ou 10. Eu lembro que eu vi no vídeo também, foi com a Didi Shereia, tá? Bom, muito obrigada. mais alguém? Obrigada, querida. Mais alguém tem alguma dúvida?
Tudo certo, gente? Bom ver vocês, que bom a gente estar junto. Eu coloquei ele nos grupos, né? Tem gente aqui de tudo que é grupo. Também nos encontros de meditação das quartas, quem puder pode participar. Vai estar bem gostoso ali também os estudos, né? Ontem começou o portal aí, tá? E a gente segue junto. Eu tô louca para pegar um novo livro, gente. Eu já tô querendo. Vamos fazer uma votação, quem sabe eu vou colocar nos grupos aí pra gente definir qual vai ser o próximo, tá? Eu tô curiosa já pra gente pegar uma outra coisinha. E esse já tá no fim, né? Eu já fico querendo ir avançar. Tá bom? Então, boa noite. Passamos 2 minutinhos do horário, né? Nosso limite máximo de 1h20. Descansem. Namaskar. Estamos juntos. Força aí na prática, tá bom? Qualquer coisa, aprendam um grito pra gente.